Senhor, essa é a nossa oração hoje, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isso é o que cantamos, isso é o texto da Tua palavra que lemos, que o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, nos alimente, nos fortaleça nisso, aumente a nossa fé. Saímos de casa essa manhã para Te encontrar, para Te adorar e para nos fortalecermos em Ti. Faz essa obra, Pai, que só o Teu Espírito pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, aqueles que podem sentar. Só a graça, viu? Só a graça. Para quem não quiser sentar no chão, pode sentar no batentezinho. Tem um batentezinho aqui também que facilita. Irmãos, fim de semana passado, encerramos mais um concílio, dessa vez o feminino. Quantas mulheres que estão aqui fizeram o concílio feminino? Só para eu ter uma noção. Olha aí, tem umas borboletazinhas aqui, coisa boa, podem baixar. E no concílio, eu gosto de variar quando eu posso, um pouquinho. Dessa vez eu variei e eu não fui dar o rolho que normalmente eu dou, eu fui dar o rolho que eu mais gosto de dar. Troquei com o Rodolfo e fui, na semana passada, dar o rolho graça lá. E foi bom. E esse fim de semana agora, ontem, eu estive na Catedral de João Pessoa, do meu amigo bispo Márcio Meira, que estava fazendo uma conferência lá, e eu fui e também preguei sobre graça, numa outra perspectiva, porque lá o encontro era com os pastores e os líderes. Era uma conferência que chama Sínodo, é uma conferência para o clero da diocese lá de João Pessoa de Márcio. E Deus colocou uma palavra no meu coração sobre graça, sendo que foi, como eu disse, numa perspectiva um pouco diferente. E eu resolvi agora ler para vocês o texto que eu preguei ontem. Eu sei que o sermão de hoje é outra coisa, mas eu vou ler para vocês o texto que eu preguei ontem, porque tem a ver com o fato de eu ter decidido pregar hoje sobre esse texto que Ludé leu. Mas hoje a gente leu 1 Coríntios 12, não foi isso? Ontem eu li 1 Coríntios 11, finalzinho do capítulo 11. Eu vou ler para vocês o que Paulo está contando, é um testemunho que Paulo está dando lá na carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Isso foi a palavra que eu li ontem, lá na Catedral Comunhão, em João Pessoa. E a minha tese ontem era que, eu estava falando para pastores, era de que nós, pastores, temos esse destino aí. Não tem como mudar muito a vida da gente, não. Fora a pressão externa. No caso de Paulo, era açoite, era apedrejamento, era todo tipo de perseguição. O que para Paulo tinha algo que era pior ainda. Ele diz: como se não bastasse isso tudo, eu enfrento diariamente uma pressão interior. Já imaginou uma pressão interior? A pressão interior que é o cuidado que eu tenho com todas as igrejas. E eu ontem pregava para os pastores, dizendo: olha, vocês sofrem, eu também sofro, todo mundo sofre, questões exteriores, questões físicas, mas para os pastores ainda temos o que é uma pressão interior, que é o cuidado. Quantos de vocês não sofrem que a gente também não sofra? Quantos de vocês não se escandalizam que a gente também não queime por dentro? Então ontem a minha palavra para os pastores lá, em resumo, foi dizer que a gente precisa se acostumar com uma vida de pressão, mas que a graça de Deus é suficiente para a gente. Aí, por que eu contei isso para vocês agora? Porque eu passei a semana orando, eu sabia que eu ia pregar hoje de manhã aqui,
e sabia que eu tinha essa palavra para dar ontem. E eu tinha um sermão todo prontinho para pregar hoje, lá em Romanos 12, que eu acho que a próxima vez eu devo pregar ele, porque ele já está pronto. Mas quanto mais eu orava pelo sábado à noite em João Pessoa, mais o meu coração ardia para hoje de manhã aqui. E eu estou imaginando que a mensagem que eu quero pregar agora é uma continuação do que eu preguei ontem lá, e é uma continuação do que eu preguei no concílio na sexta. E mesmo você que não estava no concílio na sexta, se você fez concílio, você já ouviu o Rolho Graça, e mesmo assim você já deve ter ouvido pregações sobre a graça de Deus. Eu tenho um sonho. Eu não sou Martin Luther King, mas eu tenho direito de ter um sonho também, né? E meu sonho é conseguir obedecer Paula. Não é fácil, mas Paula e minha mãe e meus amigos mais próximos vivem me dando conselhos, e sobretudo tem um conselho que Paula me diz muito, e esse conselho que Paula me diz é: meu filho, não se preocupe. E ela vive me dizendo e eu vivo falhando, porque eu vivo me preocupando. Eu sou naturalmente ansioso. Você me conhece, eu tenho um vitiligo de ansiedade, que embora agora eu já estou bem melhor. Eu sou um ansioso em remissão, né? Porque ele parou de crescer, aleluia, glória a Deus. É de Deus isso, é. Eu tinha uma psoríase forte, hoje ela está bem fraquinha, porque eu estou melhorando em nome de Jesus. Porque eu estou orando e porque eu também estou me medicando. Eu estou cuidando integralmente, corpo, alma e espírito, né? Mas assim, eu tenho um sonho mesmo onde eu não vou ser mais ansioso hora nenhuma. E onde eu não vou me preocupar tanto como me preocupo com as coisas. E falando em preocupação, eu sempre me lembro da história do preocupador profissional. Eu já contei aqui, né? Você sabe a história do preocupador profissional. Se tinham dois empresários passando por dificuldades financeiras, dois empresários grandes, com muitas dificuldades financeiras, e um estava bem tranquilo e um estava bem aperreado. E o que estava aperreado não entendia como é que o outro estava tranquilo, porque sabia do perrengue que ele estava passando. E aí o que estava aperreado virou para o tranquilo e disse: meu amigo, como é que você consegue estar tranquilo? A sua empresa está quebrando, você já hipotecou a sua casa, você está devendo ao banco, ao governo, a todo mundo, como é que você está tranquilo? Aí ele fez: eu não lhe disse não, vou lhe dizer agora. É porque chegou um consultor lá que eu contratei. Eu contratei um consultor que é o preocupador profissional. Eu pago e ele se preocupa para mim. Aí eu vou dormir e jogar tênis e ele fica preocupado por mim. Aí o que estava aperreado disse: eu quero urgentemente, eu preciso desse preocupador profissional. É muito caro. Aí ele fez: é caro. É quanto? É 100 mil por mês. Aí ele: mas como é que tu vai pagar 100 mil por mês? Ele: eu não estou preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é ele, né? Agora, nós temos dois problemas aí. O primeiro problema é que eu não desobedeço somente a minha esposa, eu desobedeço a Deus. Porque é Deus que diz que eu não devo me preocupar e que eu não devo ser ansioso por coisa alguma. Paulo diz isso, Jesus diz isso. E outra coisa, eu não estou rejeitando um conselho de Paulo ou um conselho de Deus. Eu estou desobedecendo a uma ordem. É: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu fico ansioso, quando eu fico preocupado, eu estou desobedecendo a Deus. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Então eu continuo preocupado, continuo ansioso, mas Deus permitindo cada dia menos. E eu quero que você seja assim, como eu estou tentando no caminho para chegar na estatura do varão perfeito que é Jesus. Amém? Agora, antes de eu continuar a falar sobre preocupação, eu quero falar um pouquinho sobre superocupação, que também é um problema, porque a gente vive num tempo muito difícil, todo mundo corre muito, e eu não sei se você é assim, eu fui assim, hoje eu, graças a Deus, não sou assim, mas eu conheço muita gente que vive com a sensação o tempo todo de estar devendo alguma coisa em alguma área. Ou está devendo na área da devoção, porque não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, porque diz que não tem tempo. Ou então está devendo na família, porque diz que não tem tempo para cuidar da esposa, não tem tempo para cuidar dos filhos. Ou então, quando ele tem tempo para cuidar da família e dos filhos, não está cuidando bem da sua saúde, está faltando fazer o check-up, está faltando fazer exercício físico. Ou quando o cara está fazendo exercício físico e o check-up está cuidando da mulher, não cuida bem do trabalho, não cuida bem do ministério. É tanta coisa que a gente faz que às vezes a gente fica com a sensação de que está devendo em alguma área. Porque todos nós, isso aí eu sei que eu estou falando por você, independente da sua personalidade, nós vivemos num tempo que corre-se muito. Então há um grande desequilíbrio, é muito difícil você encontrar equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E a superocupação passou a ser um status. As pessoas, quando querem elogiar, as pessoas estão elogiando, dizendo que elas estão muito ocupadas. Tem gente, olha, se foi com você, me perdoe, foi com muito amor. Com muita brabeza, mas com muito amor. Muitas pessoas aqui na Recon chegam para mim,
querendo me elogiar, ou então querendo achar que eu sou importante, dizer para mim que eu sou importante, aí faz assim: oi, bispo, eu queria falar com você, mas não falei não, porque eu sei que isso é muito ocupado. Olha, eu queria falar com você, mas não falei não, porque você é muito ocupado. Aí eu, propositalmente, porque eu sou chato mesmo, quando a pessoa diz que eu sou muito ocupado, isso me irrita profundamente, porque eu não sou super ocupado, eu tenho as minhas prioridades organizadas. Então, quando a pessoa chega para mim e diz isso, eu digo: não estou muito ocupado não. Não, mas eu vejo que você corre muito. Eu vejo, eu sou hiperativo, eu sou doente, é outra coisa. Eu sou hiperativo, mas ocupado demais não. Eu tenho tempo para o que eu quero que tenha tempo. Eu tenho tempo para treinar, eu tenho tempo para jogar tênis, eu tenho tempo para cuidar da minha família, eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para preparar meu sermão. Eu tenho tempo, desde que o meu tempo quem resolve sou eu. Agora, não venha dizer que eu sou super ocupado, porque eu sou contra esse negócio. Porque quanto mais a gente coloca a nossa identidade naquilo que a gente faz, ou na nossa ocupação, mais a gente vai sofrer. Mas a gente vive num mundo onde ser ocupado é um status, é alguma coisa muito importante, e isso é muito ruim. A nossa identidade tem que ter a ver com quem a gente é, e não aquilo que a gente faz. E se isso é verdade, você vai poder depois se aposentar, se você quiser. E nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem se aposentar, não querem parar, porque a vida inteira tiveram valor pelo que fizeram. Então, quando tem que parar de fazer, porque chegou o tempo, porque precisa descansar, porque precisa... Eu estou doido que chegue esse tempo onde eu vou me aposentar e jogar dominó o dia inteiro. Mas tem gente que não consegue pensar nem na hipótese de fazer isso, porque o valor que tem é pelo que fez a vida inteira. Isso é muito ruim, porque as pessoas não estão conseguindo nem envelhecer bem. E estão terminando a vida pior do que começaram. E você veio aqui para ouvir o Espírito Santo dizer a você que você precisa ter uma vida boa e uma vida estável até o fim. Começar bem e terminar bem. Não precisa você terminar a sua vida triste porque não está performando o que você fez a vida inteira, porque a sua identidade estava ali pelo aquilo que você fazia, ou pelo que você tinha, ou pelo que você consumia. Então esse problema da superocupação e da identidade baseada na performance é grande, mas não é meu tema. Eu só queria abrir esse parêntese, fechei o parêntese. Meu tema não é a superocupação, é a pré-ocupação. É aquilo que a gente faz na nossa cabeça antes mesmo da gente se ocupar. E a gente se preocupa com o sustento, e tem que se preocupar, né? O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. A gente não pode viver ansioso pelo que a gente vai comer, o que vai vestir, mas a gente precisa comer e vestir. A gente tem preocupações com a saúde, com os relacionamentos, ou com a falta dos relacionamentos, com a nossa carência, com rejeição, com o futuro de filhos. E Paulo sofria isso também. Ou seja, não tem como a gente não sofrer em determinada medida. Problemas externos, problemas internos, o que Paulo chamava de pressão interior, que você também sente, e problemas espirituais. E a questão hoje é como lidar com isso. Paulo está contando um testemunho aqui nessa história que nós lemos. Eu não quis ler a história toda, então eu pedi para o Ludé ler só o versículo 9 e o 10, mas isso é um testemunho que Paulo está dando. Ele conta de uma experiência espiritual linda que ele teve nesse testemunho. Ele conta de uma vez que ele teve uma experiência de ir ao terceiro céu. Ele disse que ouviu coisas que ele não podia nem dizer a ninguém. Ele disse que ouviu coisas de Deus inefáveis, uma experiência mística, espiritual, arrebatadora. Ele está contando disso, mas logo depois que ele conta disso, ele também continua o testemunho dele contando de um perrengue muito grande. Ele disse que tinha um espinho na carne, que era um problema espiritual. Porque ele disse que era um problema enviado por Satanás, e ele orou 3 vezes pedindo para Deus tirar esse espinho na carne, e Deus não tirou esse espinho na carne. E é nessa hora que ele pediu a intervenção de Deus por esse problema espiritual que ele tinha, e ele registra no texto do Deleu a resposta de Deus. Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto é muito lindo. Eu estava estudando de última hora para fazer esse sermão, porque eu tinha um outro sermão pronto. Eu estava crente que o sermão de domingo estava resolvido. Estava estudando por de sábado à noite. Decidi que sábado à noite ia ter que transformar no domingo de manhã, numa continuação. E aí eu faço o que eu faço sempre, eu ligo para meus amigos, meus intercessores que preparam o sermão comigo, e aí
eu falando sobre isso, o meu compadre Paulo Otávio me lembrou de algo espetacular, que você deve ter estudado isso. Se você não estudou, deveria ter estudado, levou pau na cadeira. Mas eu acho que todo mundo, em algum momento, estuda a pirâmide de Maslow. Você lembra disso? A pirâmide de Maslow, das nossas necessidades, da base para o topo. E eu, obviamente, fui no Google para me lembrar. E a pirâmide de Maslow diz que as primeiras necessidades que a gente tem são as fisiológicas, são as mais importantes, necessidades básicas, né, de comer, de vestir, de outras coisas. Aí depois nós temos a necessidade de segurança, depois temos as necessidades sociais e relacionais, depois a gente tem as necessidades de autoestima e de status, e por fim, o topo da pirâmide são as necessidades de autorrealização. É assim que funciona. A minha pergunta devocional para você hoje, eu queria que realmente você se concentrasse nisso agora, por 30 segundos pelo menos, é que você responda para você mesmo aí, não precisa me dizer, quais são as suas necessidades prementes hoje? Quais são, para mudar a expressão, as suas preocupações de hoje? O que é que está ocupando a sua mente hoje? Está num nível de necessidade básica? Está num nível de necessidade relacional? Está num nível de status, de autorrealização? O que é que lhe aperreia hoje? É importante que você defina isso agora, para o que Deus quer fazer comigo e com você agora de manhã. O que é que está lhe aperreando hoje? E Paulinho me disse assim, Ivan, o que mais nos preocupa é aquilo que a gente está mais sentindo falta agora. Quem tem sustento abundante hoje não está preocupado com sustento, está preocupado com outra coisa, a não ser que ele seja neurótico, e tem gente neurótica, né? Mas quem não tem relacionamentos e precisa ter, é com isso que está mais preocupado, é isso que aperreia mais. Quem não tem autorrealização precisa disso. O que é que você precisa? Eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus, dizer a você que isso que você mais sente falta, ou que você tem mais medo de perder, nisso, a graça de Deus é suficiente. Ela basta para você. O problema pode continuar ou não, o de Paulo continuou, mas ele recebeu graça para seguir, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E no original, o texto, não é ele me disse. A melhor tradução, segundo os especialistas, é ele me tem dito, a minha graça te basta. E faz sentido, porque Paulo orou pelo menos 3 vezes e recebeu a mesma resposta. E eu posso orar 200 vezes, e você também, e nós vamos receber do Senhor a mesma resposta. Ele nos tem dito. E eu sei, porque eu acompanho os sermões que a gente prega aqui de manhã, de tarde e de noite, na quarta-feira. É isso que Deus tem dito à igreja. A minha graça te basta. Agora veja que loucura. O mundo diz assim aí fora, onde você for, o que não pode ser curado deve ser suportado. Você tem que ter resiliência, tem que ter força para suportar. Mas a palavra de Deus diz muito além disso. A palavra de Deus diz: o que não pode ser curado deve ser desfrutado. Olha, eu sei que o que eu estou pregando aqui é uma loucura, mas o Evangelho de Deus é loucura para quem crê mesmo, não tem jeito não. Para o mundo, né? Para quem crê é poder de Deus, na verdade. Veja, o que não pode ser curado deve ser desfrutado, porque nós devemos ter prazer nas fraquezas. Irmão, irmã, não pode ter mais loucura do que isso que eu estou pregando agora aqui não. Eu sei disso, mas acompanhe. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê que a graça de Deus basta, crê nessa loucura que eu estou pregando hoje. Aquilo que você está sentindo falta, aquilo que você se preocupa, aquilo que lhe aperreia, que eu acabei de perguntar, você não vai sair daqui hoje preocupado com isso, aperreado com isso, ou preso a isso. Você vai sair daqui, por mais absurdo que possa parecer, tendo prazer nisso, porque nisso Deus vai lhe abençoar em graça. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, ia ser tanto grito aqui, ia ser tanto aleluia, ia ter gente marchando aqui nessa igreja. Olha, eu gosto quando vem assim, bem natural, assim, espontâneo. Isso é uma loucura muito linda, mas é a melhor coisa do mundo. Não tem notícia melhor para você ter hoje do que aquilo que lhe aperreia,
você não só não vai estar aperreado, como você vai sentir prazer. Por que você vai sentir prazer? Por que é que você vai sentir prazer em não ter? Por que é que você vai sentir prazer em não ser, ou em ser o que você não quer ser? Porque nesta fraqueza, Deus vai aperfeiçoar o seu poder em você. E aí vai ter gente que está perguntando assim a mim: mas Ivan, por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Por que eu nasci assim? Eu não queria ter nascido assim, ou aqui, ou desse jeito. Porque Deus não muda? Porque eu não tenho o que eu quero ter, ou porque eu tenho o que não quero ter? E eu vim aqui para dizer: deixe Deus suprir todas essas respostas. Porque o poder de Deus nisso é mais importante do que você não ter, mesmo que você fosse forte ou diferente do que você é. Deus vai suprir você. Aí alguém vai dizer assim para mim: como é que tu está falando água aí, tu está falando coisas subjetivas, tu estás com manipulação barata, tu estás dando grito aqui para a gente sair daqui meio que em êxtase. Como é que você não sabe o que eu estou passando? E a minha resposta quando as pessoas dizem isso para mim é: você acha que eu não sofro? Você acha que eu não me aperreio? Ou, para não falar de mim, que é melhor, você acha que o apóstolo Paulo não sofria? Você acha que o apóstolo Paulo não se aperreava? Você ouviu o texto que eu li do que ele viveu? 3 vezes 39 açoites, naufrágio. Tu passou por naufrágio? Tu não vai discutir com o apóstolo Paulo, não. Tu foi açoitado 39 vezes, mais de uma vez? Então não vai discutir com o apóstolo Paulo. Traído por amigos, traído por quem não era amigo. Quem sofreu foi ele, quem andou nesse mundo foi ele sofrendo. E ele disse que a graça de Deus bastava, com um espinho na carne enviado por Satanás contra ele. E ele diz que a graça de Deus era suficiente para ele, foi suficiente, não paralisou ele, ele foi até o fim, depois do fim. Aí você vai dizer: mas isso, como é a graça vai colocar pão, que é o que eu estou precisando agora, na minha mesa amanhã? A graça vai mudar o diagnóstico que eu recebi essa semana? A graça vai trazer o meu marido de volta que ele me abandonou? Para de ficar manipulando, para de ficar falando essas coisas aí, porque eu quero o pão, eu quero a saúde, eu quero o relacionamento. E eu vou dizer a você: eu não sei. Não posso prometer a você que Deus vai dar o pão amanhã. Eu não posso prometer que Deus vai curar o seu diagnóstico ou do seu filho. Eu não posso prometer que esse seu relacionamento vai ser restaurado. Mas eu posso prometer, porque a palavra de Deus promete, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você, e que mesmo sem você entender, a graça dele vai bastar para você. Isso eu posso pregar. E você não vai sentir falta do pão, mesmo que você não tenha. Você não vai sentir falta da saúde, mesmo que você não tenha. E você não vai sentir falta do marido, da esposa, mesmo que você não tenha. Porque Deus vai ser suficiente para você. Porque melhor é ter Deus do que ter comida, vá no que eu estou dizendo. Melhor é ter Deus do que ter saúde, vá no que eu estou dizendo. Melhor é ter Deus do que ter relacionamentos, vá no que eu estou dizendo. E eu quero dizer mais a você, viu? Eu oro para que você tenha pão. Eu oro para que você tenha mais do que pão. Eu oro para que você tenha pão e tenha pudim. Eu oro, porque é justo. Eu oro para que você tenha saúde física, saúde psíquica e saúde espiritual. Eu oro para que você tenha uma família abençoada. E você deve e pode orar também. Mas a graça de Deus é suficiente para você. É você não ter ou não ser e estar pleno e realizado. Amém? Eu queria que essa geração, que esse povo que está aqui na Recon, não fosse como os que não creem. Porque quem não crê, quer o tempo todo. Quem não crê, deseja o tempo todo. Quem não crê, está ansiando o tempo todo. E eu queria que nós fôssemos diferentes. Porque nós somos o povo que crê. E o povo de muita gente, porque nas palavras dele, um com Deus é maioria. E isso precisa ser verdade na sua vida, não só na pregação que você está ouvindo. Isso precisa fazer a diferença no seu comportamento amanhã, quando você for trabalhar, ou quando você for estudar, ou quando você for para casa hoje com a sua família, com seus filhos. Você tem que exercitar um com Deus ser maioria. Você tem que exercitar que você com Deus não precisa de mais nada.
porque Ele é suficiente para você. Eu oro por uma onda de amor e contentamento na igreja. Queiram mais do que tudo Ele em primeiro lugar, e deixe que todas as outras coisas da pirâmide de Maslow serem acrescentadas, mas Ele em primeiro lugar. Quando Paula disser assim para mim agora, meu filho, não se preocupe, eu vou entender que ela está dizendo assim, meu filho, não adoeça. Eu vou entender que ela está dizendo assim, a graça te basta. E eu vou me lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, o natural é eu querer. O sobrenatural é o Senhor ser o meu pastor e eu não sentir falta de nada. Hoje é um dia do sobrenatural. Porque se fosse para um dia para o natural, você não estava na igreja. Você ia estudar ciência e filosofia. Você está numa igreja. Porque aqui é o lugar de Deus. E é o lugar do sobrenatural na sua vida. Não existe nada mais sobrenatural do que a graça de Deus. E a graça de Deus é que vai fazer você ter esse pastor e de nada mais sentir falta. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, aqui na Catedral da Reconciliação, nós clamamos pelo Teu sobrenatural. Clamamos para que o Teu Espírito Santo faça uma obra que não tem homem que possa fazer. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor faça uma ação no nosso coração que não tem manipulação neurolinguística, não tem oratória, palavra de persuasão humana que resolvam. Oramos para que o Teu poder se manifeste, e o Teu poder se manifeste e seja acrescentado na nossa fraqueza, aperfeiçoado na nossa fraqueza. Todos os aperreios que aqui pensamos essa manhã, nós entregamos no Teu altar. Todas as preocupações, nós acrescentamos no Teu altar. Tudo que ocupa a nossa mente, em antecipação, todo o nosso medo, nós colocamos no Teu altar. E nós, Senhor, queremos sair daqui como loucos, tendo prazer em não ter, prazer em não ser, prazer nas fraquezas, para que o Teu poder se manifeste, porque o que nós mais queremos é o Teu poder, o que nós mais queremos é a Tua presença. Faz essa obra, não porque merecemos, mas por Jesus Cristo, Teu Filho. Em nome dEle nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.